Indefinição de última hora na negociação do Guto Ferreira. O que será que aconteceu? E com isso, técnicos medalhões de Série A passaram a ser sondados. Quer saber quem são? Vem com o Remocast te conta. E antes da gente falar dessas notícias quentíssimas dos bastidores da contratação do Guto Ferreira, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do Remocast, curte os nossos conteúdos e se você tem algum parceiro, algum amigo remista que ainda não conhece o projeto Remocast, manda esse link para ele fazer parte da maior e melhor mesa de debate sobre Clube do Remo da internet. Galera, a gente inicia aí com uma notícia que pipocou agora há pouco sobre indefinição na negociação do Guto Ferreira. Alguns deram a negociação, inclusive, como descartada, né, galera? O que aconteceu, né? Aparentemente, num trâmite normal de negociação, o Guto foi apresentado propostas, contrapropostas, e aparentemente a contraproposta do Guto Ferreira, né, por intermédio do seu empresário, não tinha sido muito interessante, tinha sido muito alto. Né? Essa informação quem divulgou foi o Paulo Fernando, conhecidíssimo bad boy jornalista e conhecidíssimo da Rede Liberal, e ele disse o seguinte, detalhou valores, né? O Guto Ferreira ganhava 240 mil, né, no Clube do Remo, o salário dobrou, foi para 500 mil, teve ainda uma ajuda de custo de 50 mil reais, né? E seria esse o valor, né? Ganhava 240 mil, foi para 500 mil e mais 50 de ajuda de custo para a comissão técnica. O que acontece? O empresário deu como contraproposta uma multa rescisória no valor de 1,5 milhão. Isso assustou e causou descontentamento na diretoria remista, tá? Não aceitou de forma alguma e depois baixou a pedida para 900 mil, o que também não foi aceito pela diretoria remista. Então, esse é o impasse que se estabeleceu na negociação. Clube do Remo e Guto Ferreira ficaram descontentes com a postura do empresário, né, e do Guto também, né, porque o Guto é quem decide, afinal de contas, né, o empresário faz apenas a intermediação. E aí aconteceu isso. Guto agora balança se será ou não treinador do Clube do Remo na Série B. O que você acha? O Clube do Remo está certo em pagar, em não pagar, em procurar um outro treinador? Porque realmente ficou uma situação complicada, né? Eu lembro muito bem que teve uma entrevista, se eu não estou enganado, do Abner com o Guto Ferreira, e que o Guto Ferreira faz uma brincadeira, disse, professor, depois que subir fica mais caro. Ele disse, não, eu não sou esse tipo de pessoa e tudo mais, né? Eu acho que o profissional tem que ser, mas se afasta um pouco do que ele disse, né? Eu acho que o profissional tem que procurar o que é melhor, mas eu acho que tem que ser razoável, né? Você pegar o salário, dobrar, né, e você vir com uma multa rescisória, ficou complicado. E o que eu achei mais interessante foi o seguinte, vários jornalistas, ao mesmo tempo, praticamente, falaram dessa mesma situação do problema na negociação. Né, salvo engano, o Cacheado, acho que o Nelson Torres e o Paulo Fernando Bad Boy. Né, na minha opinião, isso não é informação, na minha opinião, foi vazada essa informação para gerar um certo tipo de pressão, né, da torcida, dentro da negociação, porque ficou complicado, né? Ficou até um tanto quanto deselegante, pedida muito alta. E assim, galera, vamos raciocinar. O Guto Ferreira tem algum time que vai pagar 550 mil para o Guto e sua comissão para assumir um time de Série A que não fosse o Remo? Na Série B, vai pegar esse valor de 500 mil caso a negociação com o Remo fracasse de fato? Então, eu acho que é uma pedida assim totalmente fora de contexto e o clube do Remo tem que manter o teto, tem que manter o que foi definido, porque a gente não pode entrar em leilão, em questão de marketing, em questão de empresário e sair gastando aí, né, o que ainda nem recebeu, né? A gente tem uma projeção do que vai receber, mas a gente ainda não pegou esse dinheiro, então muita calma nessa hora. Eu acho que o Remo tem que manter os pés no chão
Quem não acatar aquilo que for proposto, apresentar contrapropostas muito acima do que acontece, eu acho que tem que ser essa situação. E o jornalista Paulo Fernando, desculpa, avançando, né, nesse assunto, quem quiser confirmar isso aí, dá uma olhada lá no Instagram, que ficou muito bem explicado, né? A gente aqui no Remocast, a gente não sai dizendo fonte da nossa cabeça, não. A gente pega notícias pautadas de jornalistas e a gente comenta aqui, né? Não adianta a gente falar o que não sabe, então a gente pega sempre notícias pautadas por jornalistas da imprensa paraense. E o Bad Boy, ele também disse que o Clube do Remo começou a pesquisar nomes como Renato Gaúcho, Cuca e o Thiago Nunes, né, um técnico que está lá no Equador, salvo engano na LDU, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Teve uma grande passagem, acho, pelo Atlético Paranaense. E aí começa a pesquisar treinadores um pouco mais rodados, né? Que eu acho que aí sim, né, possa, na questão salarial, avançar, mas que já tenha alguma coisa, né? Eu acho que o treinador tem que estar sempre se testando. O Guto Ferreira é um treinador que tem uma questão de acesso, mas ainda não foi testado na Série A, que eu digo, com resultados mais consistentes. E aí, se for para pagar valores maiores, tem que ir atrás de treinadores que tenham tido resultados mais consistentes na competição que o clube do Remo vai disputar. Então, a situação é essa aí do Guto Ferreira. Pediu contraproposta muito alta de multa rescisória, descontentamento do Remo, um pouco complicou um pouco aí, mas isso pode mudar daqui para ali, né? O empresário pode abrir mão da multa e a gente está falando aí que o Guto está acertado, como a gente já vem falando em alguns vídeos, a negociação no futebol é algo muito dinâmico, né, galera? Mas a situação atualmente é essa. O que tu achou? Quer que o Guto Ferreira fique? Quer que o Remo pague a pedida do Guto Ferreira? Tem condições de achar treinador melhor? Deixa a tua opinião nos comentários, que é muito importante para a gente mantendo esse debate aqui do torcedor azulino no Remocast. E uma última informação também detalhada pelo Paulo Fernando, Bad Boy, é sobre a negociação do Pedro Rocha. Sobre valores, ele disse o seguinte: Pedro Rocha ganhava 300 mil e foi oferecido 500 mil de salário. 2 anos de contrato, e caso o Clube do Remo permaneça, né, em 2027 o salário passa automaticamente para 600 mil. Então, essa é a situação da proposta detalhada pelo jornalista Bad Boy lá no seu Instagram. O que tu acha desses valores? Acha que compensa? A gente tem que manter o nosso artilheiro? É um salário alto, né, galera? Eu acho que eu não sei, né? Não tem muitos atacantes assim. O cara deu certo aqui. Eu acho que é um valor razoável. Se você for pesquisar salários, né, tem cara que não joga nem perto do que ele joga e ganha aí 1 milhão, 1,2 milhão, enfim. Salários assim muito acima da média. Então, a gente espera que o Pedro Rocha possa acertar aí e a gente ter logo o nosso atacante, que, como a gente definiu o goleiro, né? Aparentemente, Rangel também definido com o Clube do Remo em 2026. Então, essas são as últimas notícias aí de bastidores do Clube do Remo. Assim que apareceu, assim que definir a situação, Remocast vai estar em cima do lance, galera. Um forte abraço para vocês.